Olá, tudo bem? Meu nome é Desirê, eu sou professora de bioquímica, de fisiologia, tenho um grupo de estudo, sou nutricionista, sou mestre em nutrição e a minha ideia aqui é trazer bastante bioquímica nesse canal. Eu fiz ele pensando em, digamos que, democratizar a bioquímica de um jeito menos traumático, porque eu sei que todo mundo odeia bioquímica. Sempre que eu tô dando aula, assim, eu vejo aquela cara de um trauma que a galera tem. Eu não tenho tanto trauma com bioquímica porque meu cérebro gosta de entender os porquês. Eu vou fazer esse canal com o intuito de mostrar os porquês de tudo. E eu vou começar falando para vocês sobre energia. Por que eu quero falar sobre energia? Quando a gente fala de bioquímica no geral, principalmente bioquímica aplicada à nutrição, a gente fala muito sobre a metabolização. E bioquímica básica, que é carboidrato, lipídio, proteína, né, as funções e não sei o quê, metabolismo e insulina, não sei o quê, tudo isso, no final das contas, tem um intuito principal, que é o de metabolização. A gente só metaboliza algo quando a gente quer, tipo, digamos que retirar algo, tirar um benefício. E o benefício para o corpo de uma metabolização é retirar energia, principalmente quando a gente fala de macronutriente. Então, da onde que vem as energias no geral, né? Tipo, o que é energia? O que é a caloria, né? Quando a gente fala energia é tão assim, tipo, a energia tá no pão, é cheio de energia. Nossa, uma gordura é pura energia, mas tipo, o que é energia, sabe? É energia eletrostática? É energia elétrica? É energia namastê, sabe? Tem tanto tipo de energia. Mas eu quero mostrar a gênesis. Tipo, da onde que vem a energia? Como que começa? Então, essa energia, principalmente dos macronutrientes, se a gente fizer rebobinar tudo, né? Da onde começou tudo? Vem do Big Bang. Não, tô brincando. Vem, gente, principalmente do Sol. Como que acontece? O Sol, que é o nosso rei, nosso astro-rei, ele envia aqui para a Terra fótons de luz, né? A gente chama de fótons, que são pequenas partículas que vêm aqui e é como se desse um gás assim para iniciar uma engrenagem para poder a gente condensar a energia e empacotar. E quando o Sol envia energia aqui para a Terra, pela fotossíntese, sim, aquele trauma da escola que você tem. A fotossíntese é pra gente, né? Ela é tipo o principal momento inteligente da Terra, de vida na Terra, de empacotar uma energia para daí passar por várias cadeias e no final a gente ser beneficiado. Por quê? Quando esses fótons, eles batem na planta, né? Eles batem incidem, né, na folha, eles atravessam ali, atravessa a parede celular, atravessa cloroplasto, chega lá na clorofila e daí esse fóton de luz, ele estimula ali uma molécula, estimula um elétronzinho, o elétron fica doido assim, ele fica tipo todo elétrico, literalmente. E aí, a célula ela automaticamente pega esse elétron, porque a gente não pode ter elétron solto na célula, porque enfim, ele acaba virando um radical livre, né, um rebelde e ele pode desestabilizar as coisas. Então, a célula ela já tem esse mecanismo de, principalmente da cadeia transportadora de elétron, de captar esse elétron e de usar ele para alguma coisa. Então, vamos pegar esse elétron aqui, que tá aqui caminhando, e vamos fazer ele, enfim, vamos dar um hit para ele, vamos dar um uso para ele. Esse elétron, ele passa nessa cadeia transportadora de elétron e ele faz toda uma reação ali que, no final, a gente consegue girar uma turbina e formar ATP. O ATP nada mais é do que um banco. É uma molécula que tem ATP, né, adenosina trifosfato. Entre esses fosfatos tem uma ligação entre eles. Quando esse fosfato se liga com o outro, ele precisa tipo assim de uma colinha. Então assim, quando esse ATP ele se forma, ele pega essa energia compacta entre um fosfato e o outro e fica super ali, bonitão, energético. Essa energia depois ela é doada naquela função, lembra da escola da fotossíntese de que a gente pega o gás, a planta, né? Pega o gás carbônico, maravilha, né? Já limpa o clima. Pega o CO2, gás carbônico é um gás, né? Então ele é todo soltinho, ele é uma menina solta. Então a gente tem que fixar ele na célula. Então a célula capta esse gás, fixa ele, gruda ele numa molécula grande lá. E essa energia do fosfato, o fosfato ele vem, né, ali o do ATP e doa essa energia para poder formar a partir do CO2 e da água. Lembra que a água também faz parte da fotossíntese, né? A gente não, a planta. Ali no floema, no xilema, puxa a água do chão, né? E a gente tem, então, a molécula de H2O dentro dessa célula, a gente tem a molécula de CO2. Então, a gente tem carbono, hidrogênio e oxigênio, que é a matéria-prima para poder a gente formar principalmente a glicose. Então, quando a gente forma a glicose, essa ligação do carbono com o hidrogênio, principalmente, e entre o oxigênio, é energética também.
E o que acontece? Essa molécula de glicose, a planta ela pode estocar ou ela pode usar essa glicose para poder, enfim, ter energia para a planta, mas ela também pode estocar. Quando a planta estoca a glicose, ali, várias moléculas de glicose, forma-se o amido. Sabe quando a gente fala assim, que o arroz tem bastante amido? Pois então, são várias moléculazinhas de glicose, todas juntinhas, que a planta acabou usando para a estrutura da planta, para as funções. A celulose, por exemplo, que dá, né, estrutura para a planta, ela é nada mais do que um monte de moléculas de glicose, e todas juntinhas também, só que numa conformação diferente. Mas enfim, e essa glicose, ela também é usada para poder ela construir, ela é tipo um tijolinho, né? A planta faz a glicose. E esse tijolinho a planta consegue usar para poder construir o lipídio e a proteína dela. Então percebam como tudo começa com o sol estimulando aquela cadeia transportadora de elétrons, estimulando os elétrons a serem a colinha que forma o ATP, que daí são a colinha que gruda ali o gás carbônico com a água para a gente formar glicose. E aí é essa glicose que a gente come. Então, quando a gente come essa glicose, né, quando a gente vai metabolizar ela e vai quebrando, comi ali um arroz cheio de amido, começa a quebrar o amido, vem pequenas partículas de glicose, pequenas moléculas, né, melhor. Vem tijolinhos de glicose. A glicose a gente absorve, vai lá dentro da célula. A célula começa a quebrar essa glicose pela glicólise. E depois disso, a gente vai lá para o ciclo de Krebs, depois vai para a cadeia fosforilativa. Por que tudo isso? Porque no final das contas, o que a gente quer? A gente quer pegar essa ligação de carbono e hidrogênio, dessa molécula de glicose principalmente, e quebrar. Porque quando a gente quebra essas ligações, a gente libera essa energia. Lá na mitocôndria, a gente pega, então, essa energia, né, esses elétrons, principalmente, que vieram ali da glicose, e ele também anda na cadeia transportadora de elétron para, no final das contas, girar também uma turbina e formar ATP. Nossa, tudo isso só para formar ATP? Sim, porque, gente, a gente usa ATP à torta e direita no nosso organismo, para tudo. Agora eu tô usando ATP, ó, eu tô intelectualizando aqui, né? Nossa, eu tô usando muito ATP, porque eu tô tendo que fazer várias conexões sinápticas. E, gente, um neurônio, ele é cheio de bombinhas, né, de sódio e potássio, aquela bombinha de sódio e potássio, que usa ATP o tempo inteiro para bombear a informação, porque eles ficam bombeando coisa ali, enfim, que daí cria uma corrente elétrica, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Então, eu estou usando muito ATP. Então, a minha célula, ela precisa muito estar produzindo ATP o tempo inteiro. Então, no final das contas, a gente só quer formar no nosso corpo ATP. Então, a gente come para formar ATP. Essa é a função principal. Claro, quando a gente come proteína, por exemplo, a gente não quer só formar ATP. A gente quer extrair um pedaço da proteína ali que a gente consegue formar aminoácidos e formar outras proteínas que participam de forma estrutural, né? Ou para poder formar células novas, enfim. Mas uma das funções principais da alimentação, no sentido de se nutrir, de se energizar, né? Comer um nutriente para poder ter energia, é para poder a gente formar ATP, que nada mais é do que essa molécula que carrega uma energia ali. E daí pode ir doando para a célula. Quero construir uma coisa aqui agora. Toma, você precisa de um ATP? Toma. Quero fazer uma sinapse? Toma essa energiazinha aqui que vem do meu ATP. E aí como que funciona, né? A gente tem os macronutrientes. A gente tem o carboidrato, lipídio e a proteína. E o que é a caloria? A caloria, ela é o valor total de energia, que a gente mede, quando a gente está falando de carboidrato, lipídio e proteína, a gente mede para cada 1 grama. Quando é carboidrato, para cada 1 grama, a gente tem 4 calorias de energia. Quando é proteína, a gente também tem 4 calorias de energia para 1 grama. E quando é lipídio, para cada 1 grama, a gente tem 9 calorias de energia. Então, vocês percebam que o lipídio, no geral, ele é mais energético, né? Porque 1 grama de lipídio é geralmente essa ligação só carbono e hidrogênio. Então, tipo assim, é muito carbono e hidrogênio. Já o carboidrato já tem muito oxigênio ali atrapalhando o rolê, então já dá um peso ali maior do que precisa. Enquanto a gordura é mais só carbono e hidrogênio, que é a ligação forte, né? Que tem mais densidade de ligações e de energia numa gordura, é mais ou menos assim. Assim que funciona. Vem essas gramas, vem esse volume desses macronutrientes, tem esse tanto de caloria por grama e a gente quebra para poder a gente extrair essa energia pra gente. E uma coisa muito interessante de falar é a questão da fibra. Por quê? A fibra também é um macronutriente, né? Quando a gente fala macronutriente, carboidrato, lipídio e proteína. A fibra, ela é um carboidrato. Só que o que acontece? Ela também tem as ligações de carbono, hidrogênio e oxigênio, começou da glicose, que nem lá da planta. Mas nas fibras, elas têm uma conformação química ali, espacial, que as enzimas do nosso organismo não conseguem chegar ali e serrar, sabe?
no animal, por exemplo, se um boi come uma planta que tem ali uma fibra, uma celulose, por exemplo, o animal, ele tem ali mecanismos e enzimas que conseguem ir lá bem certinho, no ângulo certinho, cortar aquela ligação ali para liberar as moléculas de glicose. A gente não consegue. Então, a fibra na gente passa direto. Por isso que a gente não tem calorias nas fibras. As fibras não são coisas que a gente consegue digerir e absorver. Porque é só quando a gente absorve que a gente consegue extrair energia. Porque a energia, ela é extraída principalmente pela mitocôndria, né? Pelo ciclo de Krebs ali. E a fibra, ela não passa, ela não é absorvida. Ela vai direto. Ela faz umas reações ali com a microbiota, bem interessante e tal. Mas no final das contas, a fibra, ela literalmente passa direto e vai pro cocô. Ela entra e vai. Principalmente se a fibra é insolúvel, né? Ela passa e vai. Então a gente não consegue quebrar. Tem energia nela? Tem energia. Tem caloria nela? Tem caloria também. Só que a gente não consegue quebrar, então a gente não conta ela num plano dietético. Então, gente, é mais ou menos esse o resumão de onde vem a energia, né? Recapitulando, o Sol, ele manda aquele fóton, que daí ele estimula um elétron. Esse elétron acaba sendo indiretamente usado ali para poder a gente colar, né, os ATPs, então a gente empacota o ATP ali ele vira um banco com essa energia. Essa energia depois ela é doada ali para a formação de glicose. A glicose vem para a gente com essa energia. A gente extrai essa energia no nosso organismo para daí a gente formar ATP, que daí sim a gente tem um banco que está ali prontinho para doar energia para tudo. Então pensem mais ou menos isso, a energia é como se fosse essa colinha que a gente acaba tendo para a gente juntar moléculas e conservar essa energia. E depois a gente consegue liberar essa energia para uma reação específica do corpo, para a gente funcionar no geral. Entendeu? Então, gente, é mais ou menos assim que funciona a energia. Eu tentei ser mais lúdica possível, assim, para não ser uma coisa muito assustadora. Eu vou editar bem esse vídeo para, enfim, vocês não ficarem doidos agora. Mas é mais ou menos assim que começa. E a partir daqui, eu acho que daí dá pra gente trazer outros temas e falar um pouquinho mais de bioquímica e fisiologia de um jeito mais descomplicado e legal, do jeito que eu gosto, assim, de falar. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, podem dar o like aqui pra mim, que vai ser super legal. Eu acho que o dia que tiver um like, vai ser meu primeiro vídeo, né? Quando tiver um like, eu vou falar, meu Deus, alguém realmente gostou. Claro, né? Provavelmente meu pai vai dar like, minha família, mas enfim. Se você é um aluno e não entendia de bioquímica ou, tipo assim, foi nova essa informação para você, deixa eu saber, porque isso vai me estimular a estar trazendo mais vídeos e trazer mais temas. E claro, gente, um adendo. Eu trouxe de uma maneira bem lúdica. Reações químicas e bioquímicas são muito mais complexas do que eu falei. Só que assim, nem sempre a gente precisa saber de tudo isso, sabe? Principalmente se você é um profissional ou se você tá aqui por curioso, você não vai querer ser um professor de bioquímica e explicar isso necessariamente. Então, eu sei que tem muitas coisas que ficaram tipo assim, ei, não é bem assim, não é mesmo, mas eu só trouxe de um jeito pra poder, enfim, ficar mais fácil, tá? E aqui é meu canal, e eu faço o que eu quiser aqui. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!